Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo eles vêm? Olha que pergunta interessante que o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui nesse capítulo 15 da carta aos Coríntios, tá? E agora nós vamos ter esse discernimento, tá? Ele diz assim: a resposta dele é: insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, olha a resposta dele, gente. Ele diz que quando a gente planta, quando a gente enterra uma semente, né, debaixo da terra, e aí vamos pensar num ser humano morto, né, sendo sepultado na terra, tá? Essa semente, ela vai voltar à vida, ela vai nascer num outro corpo, né? Você não planta o galinho da árvore, você planta a semente. E se essa semente lá debaixo da terra não morrer, ela não germina o que há de ser. É assim que acontece na ressurreição. É como se nós, quando a gente morre, a gente está sendo plantado na terra através do sepultamento do nosso corpo. E ali, nós, claro, estamos mortos, né? Na ressurreição, o Senhor vai chamar a gente da sepultura, certo? Do além, né? Do lugar do nosso descanso, do descanso da nossa alma, porque o nosso corpo morreu, ele já não existe mais, ele já se decompôs. Então, quando o Senhor nos chamar à vida novamente, vai ser como essa figura aí da plantinha que volta, que nasce, que tem vida num corpo diferente. E que corpo vai ser esse? A cada um de nós, o Senhor tem um corpo apropriado. É isso que Paulo está dizendo. Então, pela ressurreição de Jesus, eu acredito que a gente não vai ser muito diferente do que a gente já é hoje. Claro, né? Por quê? Porque Jesus, ele quando ressuscitou, ele foi reconhecido pelos seus apóstolos. Mas não facilmente. Por quê? Porque quando ele aparece para Maria Madalena e a outra Maria ali no túmulo dele, na ocasião da sua ressurreição, no domingo, elas não identificaram rapidamente que era Jesus. Elas pensaram que era um jardineiro. E aí, quando ele chamou elas pelo nome, né, Maria, né, aí que ela reconheceu é o Senhor, né? Então, não que eu penso isso, né? Não que a gente venha muito diferente do que a gente já é, mas com certeza o nosso corpo espiritual, nosso corpo eterno, ele vai ser muito perfeito, vai ser muito mais bonito do que esse corpo que a gente tem hoje, né? Que envelhece, que tem defeitos, que não tem harmonia, né? A gente sabe que um lado é diferente do outro, enfim. Também em outra ocasião, quando ele estava no caminho de Emaús com dois discípulos que estavam voltando ali para casa depois da morte de Jesus, eles também não reconheceram que era Jesus. E Jesus estava conversando com eles, e aí só foi reconhecido quando eles sentaram na mesa e Jesus partiu o pão. E aí que eles perceberam que aquele homem vivo que estava na frente deles era Jesus ressuscitado, tá? Então, essa figura da semente que é plantada e nasce de uma forma diferente, né, que assume um corpo diferente, é a figura usada pelo apóstolo Paulo para nos ensinar sobre como que vai ser, como que os mortos vão voltar, como que vai ser a ressurreição, em que corpo eles se apresentarão, né, vivos.
E aí, nesse texto, ele continua trazendo explicações, e eu vou fazer a leitura para nós aqui. Então, no versículo 39, ele explica assim: olha, nem toda carne é a mesma, né? Deus, ele tem uma variedade de, de coisas criadas, né? Deus é criativo, tá? Porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Quer dizer, não é impossível cada pessoa ressuscitar de uma forma única, particular, porque tantas pessoas existem no mundo e ninguém é igual a ninguém. Como isso é possível? É possível por causa da criatividade do Criador, né? E esse versículo também é interessante porque derruba completamente aquela teoria da evolução, né, o darwinismo, que ensina que a gente veio do macaco, que a gente é uma evolução do macaco. Não, olha, cada espécie, vamos dizer assim, cada criação tem a sua carne de uma forma, então não tem nada a ver, nós não somos uma evolução, né? Porque uma é a nossa carne, outra é a carne dos animais, tá? Também há corpos celestiais, não há? Corpos que estão no céu e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Glória é o que? Glória é presença. Então, é claro, uma é a presença do sol, da lua, das estrelas, e outra é a presença do que existe aqui na Terra, dos seres humanos, dos animais, né? Das plantas. Aí ele vai falando, ó, uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra é a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Então, olha como Deus é grande e criativo, né? Multiforme, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Então, porque o ser humano é corrupto, é corrompido, é pecador, ele é um quebrador da lei de Deus. Mas ressuscita na incorrupção. Então, todos que irão ressuscitar serão ressuscitarão em corpos eternos que não pecam mais, né? Que são incorruptíveis, tá? Não podem mais se corromper, né? Semeia-se em desonra, mas ressuscita em glória, tá? Em honra, em presença, né? Semeia-se em fraqueza, porque a gente é totalmente limitado, né? Nós não somos nada, na verdade. Temos que comer, temos que fazer nossas necessidades, a gente não pode voar, a gente não pode levitar, a gente não pode atravessar uma parede, mas ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, corpo humano, ressuscita corpo espiritual, que não significa que é um vento, uma alma penada, como a gente foi ensinado, né, gente? Por quê? Porque Tomé tocou em Jesus, certo? Tá? Então é um corpo realmente que existe, tá? Palpável, né? Mas um corpo que é espiritual. Pois assim está escrito. Aí ele pôs aqui: se há corpo natural, também há corpo espiritual, tá? Por exemplo, os anjos. Os anjos têm um corpo que é espiritual. E a gente não pode esquecer, lá em Gênesis, quando tem o relato, por exemplo, da destruição de Sodoma e Gomorra, que foi enviado dois anjos à casa de Ló para trazer o, a notícia de que a cidade seria destruída e que a família dele precisava sair de lá. Aqueles anjos que desceram, eles vieram em forma de seres humanos. Eles se transfiguraram em dois homens.
para estar ali com Ló e sua família. Tá escrito isso. Então, o corpo espiritual, ele não é um corpo limitado. Ele é um corpo que se transforma, que se transfigura, que voa, entende? Então, a gente precisa entender essas coisas, abrir a nossa mente, tá? Eles não vieram num formato de anjos com asas, né? Enormes como eles são, mas eles vieram em forma de ser humano na Terra, tá? Existe isso. Inclusive, Paulo até fala na sua carta que a igreja ela não deve deixar de ser hospitaleira, né? Porque alguns, sem saber, hospedaram até anjos em suas casas, porque eles vêm em forma de ser humano, certo? E também a gente não pode esquecer que antes do dilúvio, há relatos que os anjos caídos, os anjos rebeldes, eles resolveram coabitar com as filhas dos homens e geraram nelas os híbridos, os néfilins, os gigantes. Então, como foi possível essa relação sexual? Somente se eles se transfigurassem em seres humanos, né, no formato humano, ok? Bom, voltando ao texto, aí ele explica aqui, olha, então, se existe corpo natural, existe também o corpo que é espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, o Adão, ele foi feito alma vivente, tá? Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Por quê? Porque ele está ressurreto já, ele está ressuscitado. Então, ele vive num corpo espiritual, só que vivificante, por quê? Porque dá vida. Ele tem autoridade sobre a vida, tá? O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ele veio do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, tá? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Nós carregamos essa forma, esse DNA, essa origem, né? Nós todos viemos a partir de Adão e Eva, tá? Ninguém veio do macaco, hein, gente? E como é o homem celestial, que é Cristo, o homem que está no céu hoje, tais também serão os celestiais. Então, nós, quando acontecer a ressurreição ou a transformação dos nossos corpos, né, nós que estivermos vivos, nós seremos como Jesus é no seu estado ressurreto. É muito simples a gente entender isso, tá, gente? E assim como trouxemos então a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial, do que é do céu. Então a gente vai ser, se a gente quiser saber como nós seremos ressuscitados, né, num estado de ressurreição, é só olhar para Jesus, que foi o primeiro que ressuscitou para a eternidade. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, eu não li para vocês ontem que Jesus ressuscitou Lázaro, o amigo dele? Então, só que Jesus, naquela ocasião, ele ressuscitou Lázaro como um ser humano ainda, tá? Ele só devolveu a Lázaro o fôlego de vida, o espírito que vem dele, certo? E Lázaro voltou a existir. Porém, ele não foi ressuscitado naquela ocasião para a vida eterna. Ele não voltou num corpo espiritual. Ele voltou como ser humano normal e posteriormente ele morreu de novo, normal. Assim como foi com o filho da viúva que Jesus também ressuscitou, tá? Assim como foi quando o profeta Eliseu ressuscita o menino, filho daquela mulher sulamita. Eles foram ressuscitados como seres humanos.
tá? Assim como conta que quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto que abalou aquela região e muitos dos que estavam na sepultura foram ressuscitados, tá? E foram reconhecidos na cidade naquela ocasião. Então, essas pessoas que ressuscitaram foram trazidas à vida novamente como seres humanos normais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, aqui nesse mesmo capítulo, no versículo é, 23, revela que existe uma ordem para a ressurreição, para a vida eterna. A ordem é esta aqui, olha. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o primeiro a ressuscitar para a eternidade e ter manifestado em si um corpo espiritual foi Jesus, tá? Depois os que são de Cristo. Então, a ressurreição de Lázaro para a vida eterna vai ser na volta de Jesus, tá? Assim como de Maria, dos seus discípulos, de todos os que morreram em Cristo, todos, tá? Então é por isso que eu te falo que a gente tem que entender essa questão da ressurreição dos mortos e o corpo espiritual que vai acontecer, que vai existir para a eternidade, tá? E é legal também você pensar o seguinte, que quando Deus criou Adão, antes do pecado, ele tinha esse corpo. Ele perdeu. Adão foi criado para viver eternamente ali no Éden com Deus. No Éden na terra, né? Tendo acesso livre ao Pai. O próprio Deus vinha na virada do dia conversar com ele. Por quê? Porque ele era santo. Quando Deus termina a criação, inclusive a criação de Adão no sexto dia, está escrito que ele olha e vê que tudo que ele criou era muito bom. Era muito bom, entendeu? Mas infelizmente o livre-arbítrio de Adão o levou ao pecado. Ele escolheu pecar, né? Ele poderia não ter cedido a, a Eva, né? A sugestão da Eva, mas ele cedeu junto com ela e aí ele perde o domínio e perde a comunhão com Deus. Por quê? Porque ele passa a ser conhecedor do mal, tá? Então, é por isso que nós temos o corpo humano, por isso que a gente morre, o nosso corpo ele vai se deteriorando, né, com o passar dos anos e a gente morre. E também é uma forma de Deus limitar o pecado na terra. Imagina um homem extremamente mau vivendo eternamente. Não pode. Tem que existir um fim. Tudo tem que acabar, né? O mal, ele precisa ter um limite, tá? Por isso que existe a morte. Bom, e aí, vocês entendem que por esse texto, se a gente traz a imagem do Adão, como ser humano que nós somos, nós também vamos trazer a imagem de Cristo ressurreto quando acontecer a nossa ressurreição. É isso que a palavra está dizendo, que nós seremos como ele está hoje no céu, tá? Aí ele fala assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, o ser humano natural, né, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Não existe, é incompatível, porque no reino de Deus, aqueles que herdarão o reino, eles já estarão com seu destino eterno definido, entendeu? Tá? Aí ele vem trazendo, aí claro que a gente pode perguntar, né? Tá, mas e se Jesus voltar e eu tiver viva ainda, não tiver morrido? Eu não vou ressuscitar, porque só ressuscita quem já morreu, né? Então ele explica, ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos. Ou seja, não é porque eu não morri e Jesus voltou que eu vou entrar no reino como ser humana, assim, corpo natural, entendeu? Não, eu serei transformada, porque na ocasião da volta de Jesus, o meu destino eterno também já será definido, tá? Então, nós cristãos, crentes, nós seremos todos transformados para herdar o reino. Como? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é muito rápido, a gente não vai nem pensar, nem notar. A hora que a gente vê, a gente já está transformado. Ao toque da última trombeta, que é a sétima trombeta, conectando com a volta de Jesus. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, num corpo que não peca mais. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, que peca, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, acabou a morte. Como que vai morrer? Como que vai matar um corpo transformado? Qual é o poder do pecado? Acabou. Por isso que é dito que na cruz Jesus destruiu o pecado, entende? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu perdão na cruz. Porque se ele não paga o preço do nosso pecado e não nos perdoa, acabou, a gente nunca ia ter acesso ao Pai. Nunca, nunca nosso corpo ia ser transformado, né? Então, a morte, ela só existe porque existe o pecado. A morte, ela é o salário do pecado. Ela é a consequência do pecado. Deus disse para Adão no Éden: o dia em que você pecar, certamente morrerás. É uma consequência. Se Deus me perdoa o meu pecado e eu não tenho mais pecado diante de Deus, eu sou justificada, como que eu vou morrer? Por isso que a sepultura não consegue prender os filhos de Deus, porque eles são isentos de culpa, isentos de pecado, eles são perdoados. Se não há pecado, não há consequência do pecado, que é a morte. Entenderam? E o que dá força para o pecado é a lei, porque nós só conseguimos saber o que está errado, o que é pecado, quando a gente entende a lei de Deus, né? Por quê? Porque o pecado é a quebra da lei. Então, se na lei diz que eu não posso matar, eu já começo a entender que se eu mato, eu tô quebrando a lei. Se eu tô quebrando a lei, eu tô pecando contra Deus, tá? Esse é o raciocínio. E ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, ou seja, não vacile na sua fé, entenda aquilo que você crê, tenha firmeza na Bíblia, né? Sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre trabalhem na obra, né? Sabendo que no Senhor Jesus o vosso trabalho não é em vão, não é inútil, porque com nada há contra a verdade. Nós não temos que ter medo, nós não temos que nos acovardar de falar essas coisas, porque são coisas que são verdadeiras. E onde existe a verdade, existe libertação, existe consolo, paz. Por isso que Paulo diz na carta lá aos Tessalonicenses: consolai-vos com essas palavras.
Esse é o verdadeiro consolo, tá? A mentira não consola ninguém, não conforta ninguém, pelo contrário, só atormenta o coração das pessoas, tá? Então nós temos que não cansar nunca de ler essas palavras, esses textos e trazer o máximo possível de entendimento aos corações dos homens, dos nossos ouvintes, tá ok? Que você tenha aí um domingo abençoado na santa paz de Deus.